Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos condições para prosseguir com esta audição. Audição da Associação D3, Defesa dos Direitos Digitais, que vem o Presidente da Direção, Eduardo Santos, e o Sr. Professor Doutor Duarte Rodrigues Nunes, ambas as audições requeridas pela Iniciativa Liberal. Dar nota então que, nos termos do regimento, vou solicitar à requerente que dê conta das suas razões por esta audição agora durante o período de 4 minutos e depois cada uma das entidades terá 10 minutos para expor as suas razões. Se estiverem de acordo, parecia-me que podiam pronunciar-se em simultâneo, um a seguir ao outro, não é? Ou seja, no fundo, o período agora, a Iniciativa Liberal apresentava as razões, depois intervinham, cada um na sua vez, e depois os grupos parlamentares fariam as perguntas, ainda têm minutos no final para poder responder às perguntas que forem colocadas. Se estiverem todos de acordo com este procedimento, então passava a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Por favor. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Associação D3 e o Sr. Professor Dr. Duarte Rodrigues Nunes, agradecer-lhes o facto de terem vindo ao Parlamento e a este grupo de trabalho esclarecer-nos sobre esta matéria, que já vai longa aquela que são a exploração e os trabalhos sobre qual deve ser a melhor solução a encontrar, e por isso agradecer o facto de terem vindo, e o nosso requerimento para vos ouvir prende-se com os seguintes fundamentos. Por um lado, a Associação D3 teve o mérito, tal como muitas outras associações de defesa dos direitos digitais pela União Europeia, de ter suscitado, junto de instituições relevantes, esta mesma problemática. Hoje estamos a discutir este tema, estamos a proceder a alterações legislativas que melhor salvaguardem os direitos dos cidadãos, tais como o direito à privacidade, e por isso temos que reconhecer a importante e fulcral atuação da D3 neste sentido. E também, por outro lado, não esquecendo o amplo conhecimento técnico e jurídico que esta associação tem na defesa dos direitos digitais, que afigura-se muito relevante, na nossa opinião, para a análise do processo legislativo que está em curso. Por outro lado, o professor Dr. Duarte Rodrigues Nunes, a quem agradecemos a presença, o professor tem produzido uma ampla doutrina sobre a matéria de metadados, nomeadamente na reputada revista do Ministério Público, que tem sido seguida por nós e que também, do que podemos averiguar, tem sido seguida nas diversas decisões jurisprudenciais, pelo que nos pareceu que os contributos que o Sr. Professor tenha a dar a este grupo de trabalho serão essenciais para o processo legislativo que assente, e uma vez que assenta no melhor conhecimento técnico disponível sobre este tema à data de hoje. A Iniciativa Liberal suscitou o requerimento das entidades também face às dúvidas constitucionais e de direito europeu que se suscitaram quanto a nós relativamente à proposta conjunta que foi apresentada pelo PS e pelo PSD. Já tivemos a oportunidade, na última reunião, de mostrar o nosso desagrado pelo facto da forma como foi apresentada, em cima da reunião, mas ainda assim, desde logo, e do que pudemos apurar nos poucos minutos que tivemos disponíveis, suscitaram-se logo sérias dúvidas que alertamos no momento adequado, e dúvidas essas que foram também suscitadas por diversos juristas em momento posterior, e a título de exemplo cito um artigo de opinião redigido pela professora Teresa Violante, cujo título é simplesmente metadados persistir na inconstitucionalidade, e eu gostaria de ler um parágrafo deste mesmo artigo que diz o seguinte: a solução conjunta definida pelo PS e PSD para ultrapassar a inconstitucionalidade à lei da retenção de dados das comunicações eletrónicas optou por fazer tábua rasa das lições do TJUE e do TC. Embora os tribunais tenham sinalizado claramente a impossibilidade, à luz da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e da Constituição, da opção por uma solução legislativa que implique a conservação generalizada e indiscriminada de dados, com exceção dos IPs, os dois principais partidos optaram precisamente por manter este paradigma, apresentando uma proposta que incorpora a retenção e conservação indiscriminada dos dados de tráfego e de localização durante 3 meses para efeitos de investigação, detecção e repressão de crimes graves.
Dito isto, o pedido de audição visa precisamente esclarecer estes pontos fulcrais do texto conjunto do PS e PSD. Por um lado, a obrigação de retenção generalizada e indiferenciada de dados de tráfego e de localização e, por outro lado, a possibilidade da extensão dos prazos de retenção com base no consentimento tácito dos titulares de dados pessoais. E seria esta a minha apresentação. Obrigada e gostaria então de ouvir os convidados sobre estes temas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dar aqui só uma nota, antes de passar a palavra às entidades convidadas, que, sem prejuízo, nada tenho naturalmente que ver ao coordenar estes trabalhos com a tempestividade com que os partidos proponentes apresentaram as suas propostas, tenho já que ver com o seguinte: o facto de terem sido apresentadas em cima, ou muito demasiado em cima da reunião, fez com que não houvesse deliberação nessa reunião. Precisamente por isso é que estamos aqui hoje, para, curiosamente, ou até quase paradoxalmente, ter uma audição relativa a essa mesma proposta. Portanto, enfim, o tempo para que a reflexão dos partidos, que é a parte que me compete, tivesse lugar, foi, quer-me parecer, assegurado, e isso não podia naturalmente deixar de dizer. Passava então agora a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Associação T3, tem 10 minutos, por favor. Muito obrigado. Excelentíssimos deputados, agradeço em nome da D3 o convite para estar aqui e para trocar algumas ideias sobre este assunto. A D3 é a Associação Portuguesa de Defesa dos Direitos Digitais, insere-se na EDRI, na European Digital Rights, que é uma associação de várias associações de defesa de direitos digitais, europeias e internacionais. Foram as associações de direitos digitais que, desde o primeiro momento, lutaram contra esta diretiva. O Acórdão Digital Rights de 2014, Digital Rights Ireland, deve o seu nome à Organização de Defesa dos Direitos Digitais irlandesa, que faz parte também da EDRI. O Acórdão seguinte, 2016, TELE2, teve a intervenção da Open Rights Group e da Privacy International, que também fazem parte da EDRI e são baseadas no Reino Unido. Em 2020, no Acórdão La Quadrature da Net, também deve o seu nome à organização francesa e por aí adiante, também membro da EDRI. Em Portugal, o Provedor da Justiça, como já foi aqui referido, solicitou a fiscalização sucessiva, também precisamente com base numa queixa que nós apresentamos. Sobre esta diretiva, a nosso ver, esta diretiva representou uma deriva securitária que só pode ser entendida no âmbito do pânico provocado pelos ataques terroristas de 2004 em Paris e 2005 em Londres, que contaminou também o legislador europeu. A diretiva estipulava algo que é completamente inadmissível à luz do nosso regime constitucional e supraconstitucional, que é a conservação de todos os metadados relativos a todas as comunicações de todos os cidadãos. Isto corresponde a uma vigilância massiva sobre os metadados das comunicações dos cidadãos, como se todos fôssemos suspeitos. Em 2010, já há 13 anos, a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados apelidou esta diretiva como o instrumento mais invasor da privacidade alguma vez adotado pela União Europeia em termos de escala e número de pessoas que afeta. Em nosso entender, não é normal que uma medida destas estivesse em vigor na União Europeia, talvez noutros países do mundo, não na União Europeia. Felizmente, isto hoje é algo consensual, esta minha opinião, e também era da Autoridade Europeia para a Proteção dos Dados, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da Provedora de Justiça, tem agora também o acordo do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Justiça da União Europeia, que já tinha antes. Ou seja, como regra, isto não é um regime que seja admissível. Agora, parece-nos que, sobre esta decisão do Tribunal Constitucional, a discussão muitas vezes nasce completamente inquinada, a nosso ver, porque a decisão do Tribunal Constitucional não criou um problema que cabe agora resolver. A decisão do Tribunal resolveu um problema que se arrastava há anos na nossa ordem jurídica portuguesa e que ninguém queria tocar. Finalmente foi conformada a nossa lei ao entendimento de proporcionalidade que resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. O que não é normal foi ter, durante tantos anos, após a invalidação da diretiva e conhecendo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, estarmos neste limbo que permitiu que prova ilegal fosse utilizado. E quando eu aqui falo em prova ilegal, não é a minha opinião, é como está assim decidido pela jurisprudência, concorde-se ou não com ela.
prova ilegal usada em processo de crime. E eu espero que isto não seja controverso, porque acho que todos concordamos que prova ilegal não deve ser admitida em tribunal. No dia em que isto for controverso, muito mal estaremos. Porque é que eu digo também que é uma discussão inquinada? Porque, a nosso ver, a situação tem-se arrastado, não só em Portugal como na Europa, porque se adota como ponto de partida a perspectiva da investigação criminal, em vez de um enquadramento clássico de compatibilização de direitos, liberdades e garantias. A investigação criminal é, por natureza, enviesada. Claro que querem acesso aos dados que houver e a mais dados que haja, e mal seria que assim não fosse, porque é a função deles investigarem crimes e precisam de informação. Como querem ter acesso a informações de comunicações encriptadas, ainda não têm, é normal que assim seja. Eles querem acesso a muita coisa, mas ainda não é investigação criminal que afere da legalidade e constitucionalidade. E confesso que ficamos preocupados quando eu vejo o excelentíssimo diretor da Polícia Judiciária nesta casa, na Casa dos Direitos, Liberdades e Garantias, nesta comissão, na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, a criticar um alegado, e passo a citar, primado ortodoxo extremista daquilo que são os direitos, liberdades e garantias, sobretudo a reserva da vida privada. Eu fico preocupado quando ouço a mesma pessoa, nesta mesma casa, chamar retrógradas às decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia e à decisão do Tribunal Constitucional, um órgão de soberania que faz parte das suas funções limitar, entre outras coisas, a investigação criminal com base na Constituição. E quando lá está, parte deste pressuposto e fala-se, por exemplo, de existir desigualdade de armas, como se a investigação criminal, criminosos e polícias estivessem a praticar um jogo, um desporto qualquer que tem que ser equilibrado para ser mais interessante para os espectadores. Ou assim, é claro que há desigualdade de armas, então os criminosos que praticam crimes recorrem a meios ilegais e a polícia não pode recorrer a meios ilegais. Isso é uma desigualdade de armas inerente. Daí a investigação criminal ser difícil. Agora, isto não pode ser uma corrida para o fundo, em que por causa de... Como existe uma evolução tecnológica, os cidadãos são obrigados a sofrer ingerências sérias nos seus direitos, liberdades e garantias, nomeadamente existir a ser uma justificação para se implementar vigilância massiva dos metadados das comunicações. E fico preocupado quando 2 ou 3 vezes foi referido aqui também nesta casa, pela mesma pessoa, que os metadados são anónimos. Eu nem vou perder muito tempo, porque penso que seja consensual que os metadados não são anónimos. E esta abordagem que inquina a discussão, pelo menos desde 2015, quando houve a nota técnica do Gabinete de Cibersegurança do Ministério Público, que revelou um total desprezo pela decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia e que defendia que nada precisava de ser modificado na nossa lei. E foi essa postura que levou a que a situação se arrastasse até que o Tribunal Constitucional tenha intervido. Em relação a soluções, nós não temos a modéstia de vir aqui em 10 minutos num tema super complexo a conseguir oferecer soluções. Não é possível. Isto é uma discussão que dura 9 anos na Europa, pelo menos, se não há mais tempo, e também o legislador europeu não encontrou solução. Ficámos sempre preocupados com as reações iniciais ao Acórdão no Tribunal Constitucional, porque foram, nos dias e semanas que seguiram, foram no sentido de vamos mudar a Constituição, revelando que um alinhamento completo sobre a problemática em causa. Penso que isso mudou com a constituição deste grupo de trabalho, finalmente foi reconhecida a complexidade jurídica do tema a tratar. O que é que nós esperávamos ver? Esperávamos ver um estudo aprofundado, acessível publicamente, seja feito internamente na Assembleia da República, seja externamente, sobre os exatos limites da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Constitucional, esta sendo mais fácil que é só uma decisão. E também um estudo de direito comparado sobre que soluções é que outros países têm adotado. Já que a questão da proporcionalidade é semelhante nos vários países e nas diversas ordens jurídicas. Tanto quanto sei, na Bélgica, por exemplo, a lei já foi chumbada 3 vezes, sempre com soluções diferentes que não mereceram a aprovação do Tribunal Constitucional. Porque se estamos numa encruzilhada e não sabemos exatamente qual é
o caminho a seguir, o primeiro passo, a nosso ver, é identificar, mapear que caminhos estão completamente vedados. Agora, muito sinceramente, não se espera que seja a D13, uma associação que assenta a 100% no trabalho voluntário, que tenha a capacidade de fazer esse extenso trabalho de análise e de pesquisa e consiga aqui em 10 minutos apresentar as soluções. Pensamos que existe uma necessidade gritante de trabalho da academia. Não sei se é possível que esse trabalho possa ser encomendado pela Comissão ou não. E mais que apontar soluções concretas, era primeiro tornar sólidos estes caminhos que já não são possíveis, porque só assim é que conseguimos ter alguma certeza jurídica. Deixar aqui a nossa recomendação é que se afaste a discussão política daqui, desta questão. Eu sei que estive aqui a fazer considerações que são políticas, não são técnicas. Mas a liberdade e segurança é um tema inacabável, onde só há um consenso, é que ninguém chega a consenso nenhum, cada um tem as suas tendências. Uns tendem para um lado, outros tendem para o outro, e há argumentos jurídicos que se podem fazer tanto para um lado como para o outro. Mas, do ponto de vista da Assembleia da República, essa é uma discussão absolutamente estéril, não leva a lado nenhum. É preciso recentrar a discussão no ponto de vista estritamente jurídico-legal. As opiniões não interessam assim tanto, sejam as da D3, sejam as DPJ, se concordamos ou não com a decisão do Tribunal Constitucional ou com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Se foram certas, se foram erradas, já ultrapassámos isso. A realidade jurídica é esta, o corpo de jurisprudência é este. Perante isso, o que fazer? E este é um debate que é puramente técnico-jurídico sobre a proporcionalidade na limitação de direitos fundamentais. Não há aqui nada de novo, é a mesma análise de proporcionalidade de sempre, os mesmos subprincípios de sempre, balizados pelo entendimento expresso na jurisprudência existente. Para finalizar, excelentíssimos senhores deputados, não cedamos ao populismo securitário. Os perigos para a democracia e para o Estado de Direito não vêm apenas da criminalidade, e eu diria que em Portugal não vêm especialmente da criminalidade. Há perigos bem mais prementes. Um pouco por todo lado, o autoritarismo espreita. Uma das razões para não se conseguir chegar a consenso na Europa sobre este tema é precisamente uma noção muito mais clara de que hoje em dia há Estados europeus cujos pilares do direito democrático não estão assim tão bem consolidados. E esta ferramenta nas mãos erradas é um problema sério. Mas também temos exemplos de países cujos pilares eram considerados bastante sólidos e com uma mera alteração no poder, tudo foi posto em questão. Hoje sabemos quem está no poder, mas não sabemos quem é que vai estar amanhã no poder. Daqui a 10, 20, 30 anos, muito menos sabemos quem é que está no poder. Mas as escolhas que fazemos hoje podem durar todo esse tempo. Finalizando, assim, em nosso entender, a vigilância massiva dos metadados das telecomunicações dos cidadãos é uma linha vermelha que não deve ser ultrapassada. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Temos estes 2 minutos de tolerância. Antes de passar a palavra ao Sr. Professor Duarte Rodrigues Nunes, queria deixar aqui 2 notas que são importantes. Uma é um comentário e outra é informativa. A primeira que apreciei devidamente ter dito que houve, de facto, algumas reações iniciais a pedir alterações da Constituição que revelavam desconhecimento da matéria e, fundamentalmente, que a existência e o trabalho deste grupo de trabalho contribuiu para tornar isso claro na opinião pública. Discutimos isso aqui várias vezes. E às vezes até retardamos os trabalhos com o objetivo de tornar claro na opinião pública a diferença entre aquilo que se discute na revisão constitucional, que tem que ver com os metadados utilizados pelos serviços de informações, e aquilo que se discute neste âmbito. Várias vezes discutimos isto e, sendo isso claro na opinião pública, naturalmente que isso nos dá satisfação. E a segunda nota informativa, dizer-lhe que este grupo de trabalho pediu um estudo intensíssimo, designadamente de direito comparado, que é público. Tudo o que é feito na Assembleia da República é público e está na página do grupo de trabalho, acessível a qualquer pessoa. Passava agora a palavra ao Sr. Professor Dr. Duarte Rodrigues Nunes, que tem também 10 minutos. Por favor. Muito obrigado. Agradeço desde logo o convite da Iniciativa Liberal. Tenho que vos dizer que não trago, obviamente, soluções milagrosas. Estou aqui em nome próprio, portanto não estou a representar nenhuma entidade. Portanto, eu sou professor universitário e sou juiz de Direito
em licença sem retribuição, e escrevi, de facto, sobre isto, e sou, obviamente, quer dizer, na minha opinião, sou um acérrimo crítico, quer do digital rights, quer do acórdão do Tribunal Constitucional. Esses dois acórdãos, a meu ver, cometem um erro grave de apreciação. Porque, se lermos ambos os acórdãos, só vemos lá a referência à privacidade, à autodeterminação informativa. Não há uma única referência às necessidades de investigação criminal. Portanto, parece que para aqueles acórdãos a única coisa que interessa é a privacidade e não é, de facto, assim. E não é questão de dizer que se é amigo dos direitos fundamentais ou se é amigo da investigação criminal. Porque ser amigo da investigação criminal, obviamente, no quadro do Estado de Direito, é ser amigo dos direitos fundamentais. Porque a investigação criminal visa, precisamente, investigar a prática de crimes que são eles próprios um atentado aos direitos fundamentais das pessoas. E o Estado tem a obrigação de investigar com eficácia a prática de crimes. A súmula que eu faço é que o que está aqui em causa é que o Tribunal de Justiça da União Europeia criou um imbróglio e dele não consegue sair. E dele não consegue sair porque, obviamente, há uma primeira decisão de anulação da diretiva, cometendo este erro de análise, na minha opinião, e depois, perante o coro de críticas, há uma tentativa de reformulação dizendo, bom, isto não é totalmente proibido, há aqui situações em que pode ser permitido em determinadas circunstâncias. E então, o que é que permite? E eu já farei uma referência a que isto é completamente irreal. A conservação generalizada e indiferenciada de dados de tráfego e de dados de localização para salvaguarda da segurança nacional quando existe, de facto, um perigo concreto, atual ou iminente contra essa segurança, desde que a decisão seja fiscalizada por um jurisdicional ou por uma autoridade independente. Portanto, não me parece que seja propriamente, teria que ser, obviamente, só um órgão jurisdicional. A conservação seletiva de dados de tráfego e dados de localização, para efeitos também da salvaguarda da segurança nacional e da luta contra o crime grave, baseado em elementos objetivos e não discriminatórios em face de categorias de pessoas e de um critério geográfico. Eu não sei como é que se vai conseguir delimitar estes critérios sem se cair na discriminação. A conservação generalizada e indiferenciada por um período temporalmente limitado de endereços de IP. E depois a generalizada e indiferenciada dos dados relativos à identidade civil. Portanto, logo há aqui uma separação há dados de base de primeira e dados de base de segunda que eu também não consigo entender. O que é mais importante em termos de privacidade? É a morada das pessoas ou o IP que elas utilizam? Relativamente depois ao acesso, permite, portanto, o acesso de dados conservados desde que controle prévio de um órgão jurisdicional ou de uma autoridade administrativa independente. E diz que não pode ser o Ministério Público, porque o Ministério Público é o titular da ação penal e não oferece essas garantias. Bom, o Ministério Público não é igual em todos os países. Em Portugal, eu peço desculpa, mas acho que o Ministério Público é pelo menos tão credível como, por exemplo, a CNPD. Desde logo porque o Ministério Público está obrigado a critérios de objetividade, portanto não há aqui nenhum sistema adversarial puro, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o Ministério Público ao fim e ao cabo, um advogado. Fazendo aqui um paralelismo com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, relativa ao famoso acórdão Big Brother's Watch, que trata de uma coisa muito mais grave do que os metadados, que era precisamente a conservação generalizada de todos os dados relativos a comunicações, incluindo dados de comunicações. Portanto, aquilo era tudo puxado do cabo óptico, é feita uma primeira análise com a inteligência artificial, depois aquilo que a inteligência artificial disser que pode ter relevância era depois apreciado manualmente por pessoas. E a seguir aquilo que, de facto, as pessoas dissessem que tinha interesse ou poderia ter interesse, é que era conservado, portanto, tudo o resto era destruído. E o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos veio dizer que isso era admissível desde que a lei fixasse, uma lei clara que fixasse as circunstâncias em que esses dados podiam ser obtidos, o procedimento a seguir no âmbito do tratamento e da seleção de dados,
as condições em que os dados podiam ser utilizados ou cedidos a entidades terceiras, em que circunstâncias é que os dados teriam então depois que ser apagados, e depois tinha que haver uma autorização, ou nem sequer exige, num caso destes, a intervenção do juiz, pode ser um juiz ou uma autoridade administrativa independente. E depois também o acompanhamento, e nem sequer exige que haja uma notificação às pessoas dos dados que foram utilizados. Basta que a pessoa tenha conhecimento ou suspeito que os seus dados poderão ter sido alvo lá do tal tratamento, para ter, isso tem que ser assegurado, um direito ao recurso, ou um tribunal ou uma autoridade administrativa independente com decisões vinculativas, mas independente do Poder Executivo, para então discutir a questão se é ou não é admissível. Portanto, ou seja, para uma coisa muito mais grave, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é muito menos exigente do que foi o Tribunal de Justiça e o Tribunal Constitucional. E chama a atenção que tem havido N condenações de Estados por causa de ineficácia da investigação criminal pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Por exemplo, que entende que uma investigação mal feita num caso de homicídio é uma violação ao direito à vida e condena os Estados por violação do direito à vida do artigo 2º. Inclusivamente, no caso dos metadados, há o famoso acórdão KU contra a Finlândia, em que o Estado finlandês foi condenado porque tinha havido uma situação de um hacker que entrou no computador de um menor, tirou-lhe os dados e andou a divulgar os dados na internet, e o menor foi alvo de assédio massivo por parte de pedófilos. E foi apresentada a queixa e não foi possível identificar quem era o autor do crime, porque a lei finlandesa não permitia a conservação e o acesso a metadados. E o Estado finlandês foi condenado. A questão aqui que intitulei o legislador português entre a espada e a parede, porque por um lado o que é que nós temos? Temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e depois do outro lado temos possibilidades de condenação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E eu chamo a atenção do artigo 53 da Carta dos Direitos Fundamentais, que diz que, e reitero que a investigação criminal é um meio de salvaguarda de direitos fundamentais, que é proibido aplicar a Carta dos Direitos Fundamentais se dessa aplicação resultar uma proteção menor do que aquela que resulta, por exemplo, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos ou até das próprias Constituições. O artigo 6º, números 2 e 3 do Tratado da União Europeia, no caso português utiliza o presente, diz que a União adere e que os direitos da Carta da Convenção Europeia dos Direitos Humanos valem em Portugal como direito na União Europeia como princípios gerais do direito. Pois há a diferença porque há versões que utilizam o futuro, em inglês e alemã, e outras que utilizam o presente, como a portuguesa, a francesa, a italiana e a alemã. Peço desculpa, a inglesa e a espanhola. O que é que aqui resulta? Resulta que não há uma adesão formal, porque isso não foi formalizado ainda, da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, mas, obviamente, a meu ver, há uma adesão material, porque há aqui uma proclamação, e as versões valem por si mesmas. Portanto, eu, para analisar uma norma do Tratado da União Europeia, não tenho que andar a ver todas as versões em todas as línguas. Aliás, nem sequer conseguiria. A questão, então, porque é que eu, e sempre aqui referi que as decisões que têm sido alvo do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Justiça da União Europeia não fazem sentido. E não fazem sentido porque, em primeiro lugar, são difícil ou impossível determinação e, mais do que isso, abrem as portas à discriminação. Porquê é que são impossíveis, então, de cumprir? Porque a conservação dos metadados, como, por exemplo, aqueles deveres de reporte no caso do branqueamento de capitais, a conservação do ADN no caso dos condenados, é um meio de prevenção criminal, da chamada investigação proativa. E investigação proativa no sentido de que é prévia à obtenção de uma notícia do crime, porque só assim é que já se percebeu que em determinadas formas de criminalidade as autoridades não podem ficar à espera do conhecimento. Têm elas próprias que ir à procura de meios de facilitação de ulteriores investigações e de obtenção de notícias do crime.
E é precisamente isso que está aqui em causa. Portanto, no momento em que os dados são conservados e são anonimizados, são postos num ficheiro informático, à parte de todos encriptados, só determinados profissionais, pessoas autorizadas é que lá podem aceder. Tendo em conta a lei vigente, que eu até entendo que o artigo 9º tinha sido revogado pela lei do cibercrime, mas ainda mantendo o artigo 9º, só com a autorização do juiz e só no caso de investigação de crimes graves, protegem bens jurídicos e, como tal, direitos fundamentais, a meu ver, muito mais importantes do que a privacidade. Portanto, não há aqui nenhuma situação de perseguição e de suspeição relativamente a todos os cidadãos. Porque, precisamente, o que a lei diz é que depois só se podia aceder aos dados do suspeito, do arguido, do intermediário ou então da vítima mediante o tal consentimento. Eu peço desculpa, se calhar vou-me exceder no... que é o seguinte, abre a porta à discriminação. À discriminação porque é impossível determinar sem discriminar quem é que são as pessoas ou qual é o território que pode ser alvo do controle. Depois, o Tribunal de Justiça da União Europeia ignora inclusivamente uma outra situação, que é que a criminalidade é transnacional. O facto de haver uma ameaça à segurança num país não quer dizer que quem ameaça isso, como se viu no Charlie Hebdo, não esteja sediado noutro país. E pode haver uma ameaça à França e não haver uma ameaça à segurança da Bélgica. E o que acontece é que depois em França é necessário dados que tinham que ter sido retidos na Bélgica e que não foram. Portanto, e isto é completamente ignorado. Só muito rapidamente, sem prejuízo depois de poder esclarecer mais questões que me pretendam colocar, é que o consentimento tácito, a meu ver, não faz sentido. Há uma incongruência desde logo porque, no caso da lei de 41/2004, é possível guardar durante 6 meses. Porque é que para a investigação criminal só se podem guardar 3? Mas, para além disso, a questão do consentimento tácito, que isto é um pouco a ideia do consentimento presumido, que faz sentido quando as pessoas seja impossível perguntar à pessoa se consente ou não consente, em tempo útil, e aí sim, então, entramos na presunção do tal consentimento tácito. Portanto, num caso destes, são 3 meses, se disser alguma coisa, se não disser nada, são 6. Acho que não faz sentido e não vai de encontro, de facto, àquilo que se pretende com o consentimento presumido. Só no último caso, o meu artigo está que é possível, obviamente, recorrer a normas do Código de Processo Penal e a normas da Lei do Cibercrime para aceder aos dados. O problema é a conservação, que, a meu ver, pode-se recorrer, então, à Lei 41/2004. Peço desculpa e agradeço a tolerância, de facto, 3 minutos. Muito obrigado. Passarei agora a palavra aos grupos parlamentares para fazerem os comentários ou questões que entenderem e depois, no final, poderão responder às diferentes intervenções. Tenho a indicação que a Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD, pediu para intervir em primeiro lugar. Não sei se... Então, por favor, faça favor, Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito obrigado. São 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Mas eu ficarei também para ouvir depois a resposta dos senhores e, por isso, podemos seguir a ordem normal. Agradeço o cuidado e, efetivamente, eu estou... Mas agradeço muito o cuidado, mas como ficarei também para ouvir a resposta. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Então, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Bom, em primeiro lugar, queríamos naturalmente agradecer os contributos e as observações que trazem. Em grande parte, algumas das questões do Sr. Coordenador também já deu nota. De facto, nós procuramos fazer esse levantamento, quer da evolução legislativa dos Estados-membros da União Europeia, que têm precisamente o mesmo problema, mas também procurar acompanhá-la da evolução da jurisprudência e, portanto, não ter só análise da letra das leis que se foram produzindo e muitas delas foram caindo quase como dominós ao longo deste processo. Uma experiência que temos acompanhado com manifesto interesse, porque, obviamente, vemos o mesmo alvo sobre o que vier a ser produzido nesta sede. O texto de substituição, que de alguma maneira motivou esta segunda ronda de audições, ou a vossa presença hoje, o que procurou fazer, o meu objetivo não é aqui fazer a defesa do texto de substituição, mas apenas dar nota do seguinte: o que procuramos de facto é um equilíbrio entre posições conflituantes, por um lado os direitos digitais, mas por outro lado a investigação criminal, que também é um fator que também nos parece que não foi devidamente acautelada na jurisprudência até agora produzida, e obviamente os casos de maior risco, e é esse esforço de proporcionalidade que procuramos introduzir, no fundo fazendo um investimento no detalhe
detalhe, o regime torna-se mais complexo, mas precisamente para ir ao encontro das necessidades de proporcionalidade. Na identificação do escopo de crimes que pode ser objeto de uma conservação generalizada, na fixação dos prazos mais curtos e tentando beneficiar da margem muito estreita que é dada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, tentando ver se este mecanismo eventualmente é suficiente, e a solução que, como há instantes referia, do consentimento presumido como uma forma alternativa de, pelo menos, sem prescindir da esfera individual do cidadão para que ele possa pronunciar-se e, eventualmente, admitir que este possa ser um fator de prolongamento adicional. Agora, para além de outros aspectos, a jurisdicionalização plena das autorizações, que também era um aspecto que podia estar equívoco e deixou de estar nesta versão que apresentamos, e, obviamente, também as possibilidades de oposição, de recurso e de garantias conhecidas da legislação processual penal. Eu acho que não é controvérsia e não vemos como controvérsia a inadmissibilidade da prova ilegal. Esse não é para nós um problema. Agora, a fixação do que é a prova ilegal depende precisamente do que agora o legislador, como ela estipular como esse caminho. E havendo inovação tecnológica, e a inovação tecnológica que coloca desafios à investigação criminal, parece-nos que também as polícias, a investigação criminal deve poder acompanhar e munir-se de ferramentas para poder responder-as. Não se trata, às vezes eu penso que a questão da equivalência de armas é mal percepcionada. Não se trata de equivalência de armas no sentido em que o fim prosseguido pela investigação criminal é comparável ao que é prosseguido por quem desenvolve atividade ilícita. O problema é que, para prevenir e para reprimir a atividade ilícita, tem que haver uma possibilidade de estar ao alcance dos mesmos meios. Porque uns dos fins são lícitos e, portanto, lícitos, fiscalizáveis, responsabilizam quem deles abusa e, portanto, é nessa esfera do Estado de Direito que trabalhamos. Bem sei que há quem abuse e quem cavalgue os alarmismos e o pânico gerado por ou que alimenta a ideia de receios ou de perigos. Mas os exemplos citados, com todo o respeito, eu acho que citar os exemplos concretos em que tivemos problemas e em que justificadamente se demonstra que a existência de algumas destas ferramentas poderia ter prevenido atentados terroristas ou a prática de ilícitos de grande gravidade, é o pior caminho. Ou seja, percebo o argumento do slippery slope, dos riscos, não sabemos quem governa amanhã, mas em Estado de Direito temos a garantia que enquanto tivermos esta Constituição e esta legislação processual penal de toda a restante arquitetura, ela nos defende. Agora, perante casos concretos em que é hoje demonstrável que a presença de ferramentas mais apuradas do que existiam em 2004 em Madrid, em 2005 em Londres, em 2012 em Paris, previnem efetivamente a ocorrência de situações que levam à perda de vidas humanas, eu acho que não pode o legislador também ficar alheio a estes elementos. E também, eu acho que há uma reflexão adicional que nem sempre temos feito. Há outros dados, também preservados em ambiente digital, igual ou ainda mais sensíveis do que estes, e que são conservados por períodos muito mais longos. Basta pensar nos dados de saúde, que é verdade que com o consentimento dos próprios estão disponíveis em plataformas públicas ou privadas, mas cuja conservação existe e que no limite podem ser mobilizados para a investigação criminal, se isso for necessário, com a devida autorização. Pode perfeitamente ser um caminho trilhado e não nos gera esta mesma resistência, e são dados que podem estar conservados anos sem nenhum prazo limite para a mesma conservação. Apesar de tudo, o que aqui estamos a definir é que alguns dados que as operadoras até já conservam por outras razões relativas à faturação, ao seu relacionamento com o cliente, nem se está propriamente a criar um ónus novo de conservação, possam ter um período de vida, se quisermos, durante o qual estão disponíveis para ser suscitados, ou ser solicitados, pelas autoridades judiciárias, desde que preencham um conjunto de requisitos, portanto, é neste equilíbrio que eu acho que esta solução é construída. A pergunta, ou as perguntas, não querendo aqui produzir um milagre que ninguém até agora conseguiu produzir do espaço da União Europeia. A pergunta que deixava era, mais concretamente, quanto a este texto de substituição ao qual penso que tiveram acesso, o que é que nos pode indicar como pontos críticos ou como pistas de reforço adicional face ao receio que também temos de que ele possa não passar num teste de constitucionalidade ou num teste de conformidade ao direito da União Europeia. Acho que todos neste grupo de trabalho temos perfeita consciência disso, mas também temos a consciência que temos um dever de superar a inconstitucionalidade detectada e temos deveres também eles constitucionais, de criar ferramentas para a investigação criminal poder produzir os seus resultados e, ao mesmo tempo, acautelar os direitos dos cidadãos. Portanto, a pergunta, no fundo, é ajudem-nos a construir um regime, tanto quanto possível. Volto a dizer, no espaço dos 27, ainda ninguém conseguiu a pólvora, mesmo a legislação alemã inventar a pólvora ou a roda, ou enfim, não interessa a inovação tecnológica, mas mesmo olhando para a legislação alemã, que era aquela que nos parecia inicialmente como tendo maior possibilidade de sucesso, mesmo essa, o Tribunal de Justiça já deitou por terra, ou pelo menos já afastou. Ajudem-nos a que o teste a que este diploma vai ser submetido seja mais
seja mais robusto e mais capaz de responder a estes vários problemas. Obrigado pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mónica Quintela. Obrigado, Sr. Coordenador. Aqui cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente da Associação D3, Dr. Eduardo Santos, cumprimento o Sr. Professor Dr. Duarte Rodrigues Nunes, a quem agradeço os contributos, e esperava, enfim, na esteira também do que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que fosse, sendo conhecido o nosso texto de substituição, que nos trouxessem alguns contributos no sentido de, enfim, de nos dizerem se este caminho está a ser bem trilhado, se não está a ser bem trilhado, porque efetivamente nós, tem sido feito aqui um aturado estudo, e também a resposta aqui do Sr. Dr. Eduardo Santos, não só em termos de direito comparado, e está público, como já aqui foi dito, está acessível na página da internet, portanto, esse receio, quando diz que esperava ter um estudo aprofundado, esse estudo na Assembleia da República, esse estudo foi feito, obviamente, esta é a primeira comissão, e este é um grupo de trabalho que funciona no âmbito da primeira comissão, esse estudo foi feito, e, efetivamente, a questão é uma questão supranacional. E é bom que se perceba, isso já foi percebido também, que a revisão constitucional não tem nada a ver com o que é que está em causa e que, efetivamente, o que está aqui é o equilíbrio de interesses, por um lado, dos direitos fundamentais, o direito à liberdade, o direito à segurança, qual o interesse preponderante, qual aquele que, efetivamente, deve prevalecer. O Acórdão 268 de 2022 do Tribunal Constitucional veio declarar a inconstitucionalidade com força obrigatória geral, precisamente por entender que as normas constantes dos artigos 4, 6º e 9º da Lei 32 de 2008, a Lei dos Metadados, que violavam o princípio da proporcionalidade na restrição dos direitos à reserva da intimidade da vida privada e familiar, o artigo 26 do 1 da Constituição, ao sigilo das comunicações e à tutela jurisdicional efetiva, sendo que isto traduzido em linguagem menos jurídica significa que os dados deviam estar conservados dentro da União Europeia, que não pode haver uma conservação generalizada de dados, não tem que haver um direito, uma presunção de inocência efetiva e não uma presunção de culpabilidade, não é? Não somos todos suspeitos e que não podem ser, não devem ser preservados os dados em todos os lugares. E, por isso, o PSD foi trilhando também este caminho e, designadamente, até teve uma proposta em que, numa primeira fase, em que apresentava como solução que pudesse ser apenas em determinados locais, e depois lá está, como disse o Sr. Professor, e muito bem, é a questão do princípio, da violação do princípio da igualdade. Imaginemos porquê nos pórticos da autoestrada, ou porquê, por exemplo, para dar um sítio que é conhecido, por exemplo, porquê no Casal Ventoso, só para me referir, aquelas pessoas ficariam indignadas e com razão. Portanto, aquilo que nós temos aqui é uma tarefa, ainda bem que diagnosticaram isso, é uma tarefa legislativa quase de minúcia, de grande complexidade, porque o problema não está ao nível nacional. Temos, efetivamente, decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia que entendem que esta legislação, que não é só em Portugal, que houve em vários países da União Europeia, que viola várias normas, designadamente da Carta, e temos, da Carta dos Direitos Humanos, e temos, por outro lado, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a aplicar condenações, como bem referiu, aos Estados-membros por não terem feito uma investigação, por não terem assegurado o direito das vítimas e uma investigação cabal aos crimes que vão sendo cometidos. Portanto, aqui, o que é que se pretendeu fazer? Um equilíbrio de interesses, protegendo, obviamente, a investigação criminal, protegendo os direitos fundamentais da liberdade e que, em caso algum, haja uma presunção de culpabilidade. As normas atinentes ao processo criminal, bem plasmadas no nosso texto constitucional, são absolutamente fundamentais para nós e, portanto, isso está sempre bem presente e, por isso também o Sr. aqui tinha falado da questão da prova ilegal nunca, nem da teoria da árvore proibida, nada, portanto, de maneira nenhuma se pretende ou se vai trilhar o caminho da utilização da prova proibida. Isso não está em cima da mesa. O que nós procuramos, o que se procura aqui fazer neste texto, sabendo que será
e o Sr. Presidente da República já anunciou que iria requerer a constitucionalidade, e também para nossa tranquilidade, para que não aconteça que haja investigações criminais que se iniciam ou que estejam em curso ao abrigo de determinada legislação e que depois essas normas venham a ser declaradas inconstitucionais e, portanto, com todo o prejuízo que isto acarreta para a investigação criminal e para os tribunais e para os processos em curso e até já alguns com trânsito em julgado, portanto é preciso ter muita atenção a isso e, nessa medida, há aqui um trabalho muito grande que tem que ser feito com toda a segurança e até é bom que tenha a chancela do Tribunal Constitucional para ver se efetivamente este é o caminho a ser trilhado e que caminho podemos trilhar, com a certeza que, como os textos estão neste momento, e já terminar, Sr. Coordenador, com as decisões que são conhecidas, é difícil legislar agradando quer à investigação, quer também, por outro lado, aos princípios e às normas dos direitos fundamentais. E, por isso, o que se pretende é que, efetivamente, este texto o diploma legal seja o mais seguro possível e que possa salvaguardar o equilíbrio existente, quer entre a liberdade, o direito à liberdade, mas também o direito à segurança, porque isso também é muito importante. E, nesta medida, estou a aguardar que nos deem os contributos sobre o texto de substituição que, neste momento, está em cima da mesa, para que, efetivamente, possamos legislar da melhor maneira. Muito obrigada. Senhores deputados, estou a ser condescendente com os tempos em 2 minutos por cada grupo parlamentar até agora, tendo em conta o precedente que abri com os nossos convidados e, portanto... No meu caso foram 3. Exatamente. Portanto, enfim, eu sou mãos largas. Agora, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega, por favor. Obrigado, Sr. Coordenador. Boa tarde a todos os colegas e agradeço a presença do professor Eduardo Santos e do professor Duarte Rodrigues Nunes. Relativamente ao professor Dr. Eduardo Santos, presidente da Associação D3, sinceramente fiquei na dúvida o porquê da Iniciativa Liberal ter convidado para estar aqui. Obviamente que agradeço a sua presença, não ponho em questão a sua vinda aqui à audição, mas a partir do momento em que considerou que realmente não tem qualquer solução que possa contribuir para a questão que temos em cima da mesa, que não acredita que este grupo de trabalho possa encontrar qualquer solução. E pensa que a solução nem sequer passa por uma questão política, mas talvez mais jurídica, e deixou diversas considerações, até de caráter político. Sinceramente, não percebi muito bem o objetivo realmente da sua audição aqui hoje, mas isso a Iniciativa Liberal lá saberá. Relativamente ao professor Duarte Rodrigues Nunes, e sendo o direito e o processo penal a sua área de eleição, acredito que realmente considero que os metadados sejam essenciais para um sucesso numa investigação criminal e que, sem dúvida, tendo em consideração os direitos que todos os cidadãos têm, também é essencial que a Justiça possa usar os meios à sua disposição. Nesse sentido, o que lhe deixo, seguindo um pouco o que já foi dito pelos meus colegas anteriormente, é se tem realmente algum contributo que possa dar no sentido desta proposta que foi apresentada pelos 2 partidos, PS e PSD, que possa ajudar realmente a implementar uma lei que passe pelo crivo do Tribunal Constitucional e que realmente seja útil e possa ser usado pelas nossas forças de investigação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também porque permitiu poupar aqui algum tempo ao que estávamos a perder aos 72 minutos que temos para esta audição. E agora a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra, por favor. Obrigada, Sr. Coordenador. Também eu vou ser muito breve na minha exposição. Dar apenas nota para iniciar que, do que eu me lembro, acho que o Chega não indicou ninguém para ser ouvido e, portanto, se o Chega não percebe o porquê da Iniciativa Liberal ter indicado a Associação D3, é porque não percebe a pertinência de receber contributos neste grupo de trabalho. Continuando as minhas perguntas mais concretas e muito específicas, que queria dirigir a ambos os convidados, em primeiro lugar, perguntar se a obrigação de retenção generalizada e indiferenciada de dados de tráfego e de localização durante um prazo de 3 ou de 6 meses é admitida à luz da jurisprudência do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Justiça da União Europeia. A segunda pergunta que teria para fazer é se o consentimento tácito do titular dos dados poderá servir de fundamento ao tratamento de dados pessoais, incluindo necessariamente
dados sensíveis, como é o caso dos dados de tráfego e dos dados de localização. E a última pergunta que tenho para fazer, e esta apenas para o Sr. Professor Doutor, é se na ausência da obrigatoriedade legal da retenção generalizada e indiferenciada de dados de tráfego e de localização, se as autoridades poderão fazer uso de outras normas legais, nomeadamente o Código de Processo Penal e da Lei do Cibercrime, com o propósito de acederem aos referidos dados. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Por favor. É apenas para deixar bem claro que o Partido Chega, na altura em que foi combinado, pediu a audiência, foi aqui feita, indicada pelo Partido Chega. Estas audiências agora foram fora do prazo normal. Portanto, está incorreto o que a Sra. Deputada disse. Obrigado. Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, por favor. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria agradecer os contributos aqui trazidos pelos nossos convidados, que ouvimos com muita atenção e muito interesse. E, de facto, há aspectos referidos no que toca a receios e observações que nos parecem legítimas e que nós partilhamos também. Evidentemente que existe essa deriva securitária e nós temos estado a denunciá-la em vários campos. Isso manifesta-se em diversas matérias que acabam por chegar aqui à primeira Comissão. Portanto, partilhamos uma certa desconfiança face a este acesso indiscriminado às nossas vidas, muitas vezes até por instâncias de difícil fiscalização, digamos assim, ou de controle. E, portanto, relativamente à questão, ao princípio, julgo que percebemos aquilo que está posto em causa. Aliás, quando foi da lei dos metadados que permitiu o acesso das secretas, portanto, à margem do processo de investigação criminal, avançámos com o pedido de declaração de inconstitucionalidade, que depois também foi subscrito pelos Verdes e pelo Bloco de Esquerda, que de facto acabou por concluir nesse sentido. E também, anteriormente, relativamente à Lei 32 de 2008, fizemos em tempo justo os reparos que atendíamos e alertámos também para as dificuldades que essa lei implicava. E, de facto, veio-se a verificar pela a decisão do Tribunal Constitucional esses mesmos problemas, e aquilo com que estamos colocados hoje é reconhecendo que é preciso, ou seja, que é preciso conciliar objetivos de natureza diversa, encontrar uma solução, e foi isso que nos propusemos fazer, mesmo tendo em conta as dificuldades que resultam do próprio facto do problema não ficar resolvido aqui, neste fórum, e, portanto, ficar sempre dependente, em última instância, é de Luxemburgo, não é daqui, e, portanto, aquilo que, como solução, digamos assim, que procurava também dar segurança jurídica, mas também salvaguardar garantias e direitos fundamentais, era a ideia de restringir o tempo de conservação, garantir que a conservação era feita em Portugal e, portanto, teríamos também mais esse instrumento, e que, portanto, para responder à questão da tutela jurisdicional efetiva, que seria notificado imediatamente portanto, o visado, digamos assim, se isso não pusesse, ou assim que não pusesse em causa a sua vida, ou um perigo ou a vida de outros. Portanto, esta era a resposta que tínhamos avançado, percebendo a limitação da discussão que temos a este nível, mas que visava responder ao problema que era colocado pelo Constitucional, mesmo não resolvendo o problema de raiz, que é certamente mais complexo. E nessa medida
gostaria de questionar de que forma é que, ou se alguma das propostas que hoje está em cima da mesa pode ser efetivamente utilizada como base, pode ser melhorada para responder a esta questão. Mas eu, talvez fugindo um pouco aqui ao âmbito, e nem tanto, porque julgo que se trata do mesmo, digamos assim, do mesmo movimento legislativo, gostaria de aproveitar a vossa presença para perguntar sobre, portanto, a nova proposta legislativa que a União Europeia está a trabalhar e que tem desenvolvimentos recentes, aqui já em setembro, que tem a ver com as comunicações feitas via WhatsApp, via chats de vários tipos e que abre espaço para acederem a conteúdos, digamos assim, que já não são dados de contexto, não é? Já são objetivamente aspectos da intimidade e da privacidade que são muito preocupantes. E gostaria de ter a oportunidade também de, aproveitando aqui a boleia, poder-vos ouvir sobre isso, porque com certeza é um problema que teremos de encarar a breve trecho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados de hoje. Tiveram contributos interessantes com objetivos diferentes ou com posições diferentes, mas creio que este período de debate na especialidade também serve para absorver dessas diversas perspectivas e, com isso, ter uma iniciativa final mais rica. Eu, ao contrário de, creio, a totalidade dos restantes grupos parlamentares, não represento um grupo parlamentar que tenha uma iniciativa em cima da mesa, porque nós consideramos que não é possível sanar os problemas de inconstitucionalidade atualmente existentes e, por outro lado, porque o crescimento desta via de fornecimento de capacidade de investigação às polícias tem sido usado para suprimir outras vias de reforço de meios e de capacidade, quer humana, quer técnica, que seriam muito mais consentâneas com o Estado de Direito, com a salvaguarda de direitos individuais. No entanto, gostava, depois de vos ouvir, de colocar algumas questões que me parecem relevantes. Uma primeira, dissociar, até divergindo de uma intervenção anterior, dissociar estes dados de correspondência, de comunicações, cuja previsibilidade constitucional é muito clara, não só do direito europeu, mas do direito nacional, porque o artigo 34º, número 4 da Constituição diz que é proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, telecomunicações, demais meios de comunicação, exceto nos casos previstos da lei em matéria de processo criminal. Eu creio que este é o ponto-chave aqui, é que qualquer uma das soluções em cima da mesa, quer as atuais, quer as que foi declarada inconstitucional, violava este preceito, que era salvo em matéria de processo criminal, porque considerava que tudo estava debaixo do processo criminal. E por isso é que era passível tudo ser fiscalizado, todos os dados serem guardados e, dessa forma, violar flagrantemente a Constituição. É para nós impossível sanar esta realidade que não enquadrado qualquer tipo de investigação num processo criminal. Se houver uma investigação decretada por uma instância judicial aceita por um juiz, essa pessoa que está a ser alvo de investigação pode ter escutas telefónicas, etc., um conjunto de intrusão na sua esfera privada. Não havendo, é incompreensível que genericamente na população se aplique esta realidade. A proposta atualmente em cima da mesa, ela tem aqui algumas artimanhas, porque diz, está bem, mas então vamos fazer isto de forma a que não seja obrigatório. Mas fica por omissão a realidade de toda a gente aceitar dar os seus dados. Só se disser é que não pode ser. Bem, mas então vamos ter exatamente ao mesmo pressuposto que está em cima da mesa e que foi declarado inconstitucional. E por isso, desse ponto de vista, eu gostava de ter a vossa opinião sobre se há uma mudança estrutural ou não face à declaração de inconstitucionalidade. Eu já percebi as vossas opiniões divergentes sobre se deveria ou não ter sido declarado inconstitucional. Não é essa a minha pergunta, mas é se sobre os pressupostos que vocês, pelos quais interpretam que foi declarada a inconstitucionalidade, se esta proposta em cima da mesa os sanou ou não. Eu adianto a minha opinião, é que não, mas gostava de vos ouvir sobre essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra aos nossos convidados, pela mesma ordem com que intervieram na primeira intervenção,
Por isso, passava agora a palavra ao Sr. Eduardo Santos, Presidente da Direção da Associação D3. Por favor, tem a palavra por 10 minutos. Agradeço as questões colocadas. Vou ter alguma dificuldade a endereçar todas, mas vou tentar, até porque algumas são equiparadas. Em relação ao estudo, agradeço desde a indicação. Digo que provavelmente, não sei qual é a data do estudo, mas se ele tiver mais de 6 meses, 1 ano, já terá de ser provavelmente atualizado, porque estas questões, principalmente a nível de direito comparado, estão sempre a sair novidades, mesmo nós não temos capacidade para as seguir. Em relação à proposta que está atualmente em cima da mesa, vinda do PS e do PSD, o maior detalhe e desenvolvimento parece-nos que é essencial ter uma abordagem com várias camadas. Agora, e endereçando aqui os comentários do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ninguém coloca em causa que haja e que deva haver uma evolução das ferramentas ao dispor das autoridades. A questão é precisamente qual será o limite. E o limite que o Tribunal de Justiça da União Europeia estipulou, os tais 3 todos, que é o que havia antes, os metadados de todas as comunicações de todos os cidadãos, isto não é proporcional, isto é precisamente o oposto de proporcional, isto é a falta de proporcionalidade, porque é tudo. Portanto, pelo menos isso já sabemos que não pode haver uma retenção generalizada e indiferenciada de dados, pelo menos os dados de tráfego e de localização. O que me dificulta aqui a resposta é que isto é direito, não é matemática. Todas as opções em cima da mesa podem ser válidas, dependendo da fundamentação. Agora tive, sim, a oportunidade de ouvir qual foram os fundamentos por trás da apresentação desta proposta, mas penso que é algo que devia estar por escrito juntamente com a apresentação da proposta, principalmente um tema que é extremamente complexo. É preciso justificar quase a linha a linha, porque é que é 6 meses, ou porque é que é 3, ou porque é que é 12, porque é que é este o escopo, porque é que são estes crimes e não outros. Essa é a minúcia que nós precisamos, apenas com um texto final não conseguimos chegar e preparar antecipadamente uma resposta. Em relação à probabilidade de chumbo, e que, bem, como foi referido, é a primeira vez, pelo menos tanto que eu sei, que temos um pré-anúncio de envio para a fiscalização preventiva da constitucionalidade. Portanto, nesse âmbito, parece-nos, e tendo em conta a decisão do Tribunal Constitucional, porque realmente podemos concordar ou não com ela, mas houve apenas um voto minoritário, um voto contra. E é uma decisão que vai no mesmo sentido que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Entendemos que a retenção generalizada e indiferenciada dos dados de tráfego e de localização, que parece, na leitura que fiz, que está de novo em cima da mesa, e não passará o critério, tal como entendido, pelo Tribunal Constitucional. Podemos, aqui, o Sr. Professor tem outro critério, mas em termos de probabilidade de chumbo constitucional, eu diria que é alta. Porque sempre foi, desde o início da linha jurisprudencial do Tribunal de Justiça da União Europeia, a linha vermelha sempre foi o facto de a retenção ser geral e indiscriminada. E o Tribunal de Justiça da União Europeia, depois, como foi aqui comentado, veio tentar arranjar soluções, e soluções que acabavam precisamente com a retenção generalizada e indiscriminada, mas não acabavam com toda a retenção. Houve várias soluções aqui abordadas, que o professor também
não concorda que sejam úteis, mas é nesse sentido que o Tribunal de Justiça da União Europeia sempre tentou ir haver algum tipo de direcionamento, targeting deste tipo de retenção. E isso mais não é do que um juízo de proporcionalidade. Porque, como eu disse há pouco, nós sabemos, a única coisa, a meu ver, da leitura que faço, das poucas, e o tema é complexo e concordo plenamente, mas a única coisa que eu acho que é mais ou menos segura é que a retenção a existir não pode ser geral e indiscriminada em relação aos dados de tráfego e de localização. O Tribunal Constitucional admite esse tipo de retenção apenas em relação aos dados de base. Eu aqui, as considerações que fiz é em relação aos dados de tráfego e de localização. Ainda tenho tempo. Penso que respondi também era precisamente este o âmbito da pergunta da iniciativa liberal. Em relação aos comentários vindos do PCP, da Sra. Deputada Alma Rivera, eu concordo com o comentário que fez em relação à deriva securitária. Eu sei que são palavras fortes, mas não é algo a que estejamos a assistir apenas neste tema. Por exemplo, há poucas semanas, o diretor da Polícia de Segurança Pública foi publicado nos jornais declarações no sentido de que ele terá dito não podemos ter um polícia em cada rua, mas podemos ter uma câmara em cada esquina. Não somos nós que estamos a elevar o nível de adjetivação. Há aqui, de facto, uma política de securitização que está a acontecer e que, a nosso ver, não tem razão para existir. Concordo que limitar no tempo e garantir o direito à tutela jurisdicional efetiva com a notificação é imprescindível, é também a parte mais fácil de corrigir na questão da decisão do Tribunal Constitucional. Em relação à proposta que referiu da União Europeia, é a proposta que nós apelidamos de chat control. Estamos neste momento a fazer uma campanha que está em chatcontrol.pt. Não é uma proposta de metadados, mas é uma proposta que vai mesmo ao conteúdo das comunicações, onde se requer que as plataformas, inclusivamente se utilizarem comunicações encriptadas, consigam detectar materiais relativos ao abuso sexual de menores. E a questão não é de todo a intenção. A intenção da legislação não há nada a dizer. A questão é que as consequências práticas e como é que isso é feito. Isso coloca, de facto, em causa o sigilo das comunicações e a encriptação das comunicações. E é por isso que estamos também bastante ativos nesse tema. Aproveitando o minuto final, que acho que ainda tenho. Em relação aos comentários do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, acho que toca numa questão-chave, que é a falta de meios para a investigação criminal. Muitas destas medidas que nós chamamos de securitárias, sim, estão a ser usadas como um remendo perante a falta de meios, seja as CCTV, a videovigilância na rua, seja a questão dos metadados. Obviamente que é muito mais barato fazer a investigação criminal se tivermos uma listagem de quem é que falou com quem é que esteve em todo lado, a qualquer hora que seja, mas isso não devia ser isso não é uma justificação
que permita a limitação de direitos, liberdades e garantias. Em relação ao que é que se pode ainda salvar, eu tenho... Pedir que terminasse, por favor. Voltando agora à parte em que comecei, provavelmente se pode salvar só a retenção geral indiscriminada de IPs, de acordo com a interpretação do Tribunal Constitucional. Em relação à retenção geral indiscriminada de dados de tráfego e de localização, eu penso, na minha leitura, que merecerá o chumbo constitucional. Muito obrigado. Passava agora a palavra ao Sr. Professor Duarte Rodrigues Nunes. Por favor, tem também 10 minutos. Muito obrigado. A ver se giro melhor o tempo. Peço já, se por acaso me esquecer de ter respondido a alguma questão, que me chamem a atenção, que eu tentarei, obviamente, responder. A questão do superar, ajudar, como é que se este projeto pode ou não superar, então, o juízo de inconstitucionalidade. Não tenho, obviamente, a bala de prata, não é? Utilizando uma expressão da advocacia, eu, de todo modo, preparei aqui um documento, se pretenderem, com algumas observações relativamente aos vários artigos. Isto, vamos lá ver, o que é que o Tribunal, se formos ler a decisão do Tribunal Constitucional e as várias decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, é assim, não é possível, portanto, a conservação. Porque o problema está aqui na conservação, não é tanto no acesso. É o problema da conservação. Exatamente. E mesmo a outra não é possível. A outra não é execuível. Ou seja, ou dizem que não querem, ou então criar condições que são irrealizáveis também não serve. A ultrapassagem disto é assim, a minha opinião, mas eu estou numa situação mais confortável do que os senhores deputados têm de fazer a lei, é que era fazer uma lei igual à 32 de 2008. Como justificando precisamente que aquilo que as razões, se concordarem, como é óbvio, as razões que eu disse que o juízo de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional é inconstitucional, e invocando desde logo que, para se estar a cumprir de um lado, está a ser incumprido do outro, que é precisamente a violação da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, e esperar, obviamente, que o Tribunal Constitucional repense o seu entendimento e, por exemplo, passa a ponderar e apresenta o juízo de ponderação entre a privacidade e todos os outros mecanismos, porque assim, isto está a deixar as polícias, o Ministério Público e a investigação, sem um meio que é cada vez mais essencial, não só porque os criminosos utilizam estes meios para cometer ou para preparar crimes, mas porque também estas são fontes potenciais de prova, que servem, lá está, não para o engrandecimento do Estado, mas para proteger os cidadãos contra o crime. Reitero por isso que não faz sentido chamar aqui a questão se é amigo dos direitos fundamentais ou amigo da investigação criminal, porque quem é amigo da investigação criminal é obviamente amigo dos direitos fundamentais. E isto obviamente é um pouco aquela ideia do cobertor, se puxar o cobertor tapa a cabeça, destapa os pés, se puxar para tapar os pés, destapou a cabeça, quer dizer, isto não há soluções milagrosas, há de facto a ponderação de interesse. E aqui, sobretudo tendo em conta os crimes que estão em caso na Lei 32 de 2008, acho muito mais relevantes os direitos fundamentais protegidos por estas incriminações do que a privacidade. Que inclusivamente alguns dos crimes que aqui estão no catálogo também protegem a privacidade e a autodeterminação informacional. A questão, se há aqui uma ideia de presunção de culpa quando se guardam os dados de toda a gente. Não há presunção rigorosamente nenhuma de culpa. Os dados são guardados numa fase prévia. Não há uma notícia do crime, não se está a presumir que aquela pessoa vai cometer crimes. Inclusivamente, aqueles dados podem ser usados em prol daquela mesma pessoa, da vítima. Ou até do próprio arguido. O arguido pode ter interesse em que seja o recurso àqueles dados para demonstrar, por exemplo, que não estava naquele local e que nunca telefonou àquela pessoa. Portanto, isto não é uma situação assim tão divergente dos direitos fundamentais. A questão da deriva securitária. Eu aqui não vejo nenhuma deriva securitária. É muito pior aquilo que o Tribunal dos Direitos Humanos no Big Brother Watch
considerou, condenou a Grã-Bretanha, mas deu as diretrizes que a lei tem que observar. E, de facto, a nossa lei cumpriria tudo isso, inclusivamente num meio de investigação muito mais grave, que também é a conservação em massa. Mas aí já não é de metadados, é de alguns metadados, que é a questão dos dados de tráfego e, a seguir, os dados informáticos de tudo, de comunicações por VoIP, de comunicações telefónicas normais, e-mails, instant messaging, tudo. E, portanto, não parece que haja aqui uma deriva securitária. Há aqui uma adaptação da investigação criminal às novas realidades. E com isto entroncava também na questão desta lei violar ou não o artigo 34, número 4 da Constituição, por causa do processo criminal. E nós temos que ter há duas visões possíveis da Constituição. É a Constituição estátua e a Constituição viva. E para saber o quê? Será que o processo criminal, tal como lido em 1976, é o mesmo processo criminal como deve ser lido em 2023? É que, de facto, a criminalidade de 1976 era muito diferente da de hoje. A criminalidade organizada em 1976 era muito diferente de agora. O terrorismo era diferente, tudo era diferente, não se utilizavam determinados meios que agora se utilizam. E já se concluiu que, relativamente a determinadas formas de criminalidade, as autoridades não podem ficar à espera da notícia do crime para então começarem a investigar. É a tal situação da investigação proativa, portanto, prévia à obtenção da notícia do crime. E por isso mesmo, para determinadas formas de criminalidade, este processo criminal tem que ser lido como incluindo a repressão criminal, portanto, o processo penal instaurado depois da obtenção da notícia do crime, e a prevenção criminal, que é aquilo que está antes da obtenção da notícia do crime e pode precisamente concretizar-se na obtenção da própria notícia do crime. E por isso não acho que esta lei viole o artigo 34, número 4 da Constituição, até porque o artigo 34, número 4 até se refere à questão do direito à integridade das comunicações. E, assim, nem todos os metadados estão protegidos por este direito fundamental. Todos eles, o único que está são os dados de tráfego, todos os outros estão fora. A questão da nova questão do acesso aos dados do WhatsApp, eu confesso que não estou muito dentro tenho tido outros afazeres e não tenho acompanhado, mas a questão que está aqui em causa é o acesso também, o possível acesso às comunicações por VoIP, que têm um modo diferente de ser levadas a cabo, tem que haver uma prévia quebra, tem que haver uma interseção antes da encriptação e depois da desencriptação. E eu entendo que a lei portuguesa já o permite, há países que prevêem isso precisamente, na Alemanha, a Itália é uma situação diferente, que é a ativação do telefone para a obtenção de som e imagem, que é uma coisa diferente do que aqui está em causa, que é a tal vigilância nas fontes. A questão da constitucionalidade então, dos artigos 4º e 6º, também há pouco já fui referindo que, se formos fazer uma leitura literal e se o Tribunal Constitucional não alterar, que eu acho que devia alterar o seu entendimento, então o artigo 4º e 6º violam a Constituição, mas acho que, na minha opinião, não violam. Não violam porque este é um meio absolutamente essencial para responder à criminalidade grave e acho que uma ponderação entre os interesses terá de levar o Tribunal Constitucional a preferir a proteção dos direitos fundamentais que estão em causa nos crimes. E esperar que o Tribunal de Justiça da União Europeia faça a mesma coisa. Mas mesmo que não façam, do outro lado, temos o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que depois virá com as condenações do Estado português por um caso de homicídio, e eu conheço várias investigações de homicídios que começaram precisamente com a questão dos metadados, saber quem é que estava naquele local quando a vítima foi vista pela primeira vez, da última vez com vida, e onde, por exemplo, aparece o cadáver, que muitas vezes aparece a vários quilómetros de distância, saber quem foram os telefones que ali estiveram. O consentimento também já referi, que não me parece que faça muito sentido, acho que seria preferível dizer que são 6 meses, independentemente
da pessoa dizer ou não dizer nada. O uso dos meios previsto no Código de Processo Penal e na lei do cibercrime para aceder aos metadados, sim. Acho que neste momento é a solução possível e, a meu ver, seria a solução preferível em relação ao artigo 9º da lei do projeto. Portanto, manter o artigo 9º da lei 32 de 2008 com algumas alterações. Mas pronto, se for esse o entendimento, também daí não vem mal ao mundo. Dá-se um bocadinho mais de trabalho ao juiz de instrução criminal, no caso dos dados de localização e dos dados de base, que a meu ver não faz muito sentido, mas pronto, também não vem daí mal ao mundo, assim como também não vem mal ao mundo a questão de dar o conhecimento. Só que eu acho que aqui deveria ser salvaguardada a situação não só daquela investigação como de outras que estejam a ocorrer. Portanto, e aí, se puser em causa outras investigações, também aí a ser protelado o conhecimento. Há uma outra situação, é o artigo 9º, número 2, quando aí se diz, de um modo poderei deixar também este documento, se for o entendimento, que quando fala da questão só o Ministério Público é que pode requerer ao juiz o acesso. Este aqui haverá, a meu ver, de forma desnecessária, uma quebra em relação àquilo que a lei prevê, por exemplo, no artigo 268, número 2 do Código de Processo Penal, em que é o Ministério Público que requer, à partida, ao juiz de instrução criminal, as escutas telefónicas, as escutas ambientais, etc. Peço desculpa, vou-me já calar. E, de facto, mas permitir também que o próprio arguido ou o assistente requeiram e também a própria autoridade de polícia criminal, em casos de perigo na demora, também de requerer diretamente ao juiz. Eventualmente até permitir, em casos de perigo na demora, até quando nem esse mecanismo mais expedido do requerimento direto ao juiz, ser o Ministério Público a autorizar, depois sujeito à ratificação expressa do juiz, por exemplo, no prazo de 3 dias, como prevê a lei alemã, que aqui acho que não há nenhuma contradição com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, porque há uma intervenção do juiz ainda que a posteriori. Não sei se me esqueci de responder a alguma questão. Muito obrigado, Sr. Professor Duarte Rodrigues Nunes. Muito obrigado a ambos pelos vossos esclarecimentos e pelos vossos contributos, que naturalmente os grupos parlamentares usarão da forma que for entendida relevante. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Digo-vos só que não abandonassem a sala, porque temos que combinar já a data para a próxima reunião. Deixa-me só.